Olá, graça e paz, como é que você está? Já estamos na última lição desse trimestre. Já temos que despedir dessa lição que foi fantástica. O que aprendemos aqui de como testemunhar, como Deus conta com a gente, como o Espírito Santo é o agente ativo do testemunho, que nós só precisamos pregar, nos preparar para isso, que o resto o Espírito Santo e Deus vai fazer. O que essa lição nos ensinou foi uma lição assim fantástica, um ótimo professor para nós. Queira Deus que você tenha aprendido muito com ela, tá? E nunca se esqueçamos, a missão de Deus é a minha, é a sua missão. Nós ainda temos só essa liçãozinha e já vamos entrar para a lição do trimestre que vem. Olha que lição fantástica. Lição dos Salmos. Você já tem tua lição? Não tem ainda não? O que você fez que não pediu ainda? Manda aí um zap para nós, nesse númerozinho que está aparecendo aí. Kevin, quero uma lição. Manda teu endereço que a gente vai mandar rapidinho a lição, porque já é em janeiro, já semana que vem. Que semana que vem, né? Agora já vai começar outra lição. Então, corra e peça a sua lição, tá? E eu agradeço muito você de estar conosco aqui, conectado com a gente. Eu esqueci de falar na semana passada, mas agora eu vou falar. Aperta dá o link, não, dá o like, certo? Reparta o nosso link, dá para os seus amigos, para eles conhecerem essa classe aqui, que é uma classe um pouco diferente, né? Então, os professores são bem da cabeça, mas tem um rapaz aqui que tem problema, mas tudo jóia. Manda para eles aprenderem da forma descontraída com que a gente estuda a lição, a profundeza com que a gente estuda ela, para que você e eu, nós todos, estejamos cada vez mais espertos e preparados para responder às perguntas que as pessoas fazem de nossa fé. Então, fique com a gente. Kevin, muito obrigado, tá? De estar com a gente. E daí, Joel, tudo jóia? Jóia, graças a Deus. Hoje eu não vou pedir como é que você está, não. Está engraçadinho. Eu não sei se estou muito jóia, não, porque disseram que no último trimestre era like, aí ganhava alguma coisa, não sei o quê. Kevin. Kevin. Ô, Elton, você ganhou alguma coisa escondida e não repartiu para nós? Não ganhei, não. Ô, Kevin. O Kevin está devendo. Então, não se preocupa não, que o Kevin é de palavra. No próximo, na primeira lição desse trimestre aqui, ele vai trazer um docinho para você. Então tá bom, então tô jóia. Mas não esquece de escovar o dente depois, jóia, tá? Senão vai dar cárie. Então tô jóia. Né? O Elton, dentista aqui, nós comendo doce, é só quando o Kevin dá, tá? Tá. Você tá bem, Você tá bem, Elton? Tudo ótimo, graças Como é que tá a Deus. Papai e mamãe? Estão bem. Quer mandar um abração para eles? Um abração para eles, que eu amo de coração, que eles estão lá com Jesus, Amém. assistindo essa programação também. Que bênção, que Deus manda, que Deus manda. Queria mandar também um beijão para vocês dois, seu João, dona Zaya, que Deus abençoe, sinta-se abraçado por nós, tá? E fica aí, o filhão é 10, tá? O filhão é 10. Quando ele foge daí, ele está aqui porque nós precisamos muito dele, tá bom? Ô, Joel, ele hoje, né? Vai ter o privilégio, né? Com certeza. Você ora para a gente, tá? Com Então, certeza. você que está em casa, você que está no escritório, onde que você estiver, e está assistindo agora a nossa escola sabatina, nossa classe, o Elton vai orar pedindo para que Deus nos ajude, nos abençoe, nos ilumine, que dê sabedoria para a gente entender, aprofundar a lição, mas vai pedir também por aquilo que está dentro do teu coração. Então, quando ele estiver orando, por favor, interceda conosco. Vai estar eu, Joel, Kevin, o Elton e você. Fechado? Vamos orar? Vamos. Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, por essa semana em que estamos encerrando essa lição maravilhosa, Senhor, uma lição que realmente fez diferença em nossas vidas. O Senhor nos abençoe de maneira grandiosa e nos ajude agora que aprendemos contigo, Senhor, o mestre dos mestres. Que o Senhor nos ajude pelo poder do Teu Santo Espírito a colocarmos em prática o Teu querer em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa fazer de todos nós missionários, levando a Tua salvação a todos ao nosso redor. Amém. Aos nossos queridos amigos que nos assistem sempre, que o Senhor continue abençoando, cuidando deles como o Senhor tem feito, e o principal, que eles tenham a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém. E que brevemente o Senhor estará voltando. Agradecemos por tudo em nome, por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando você que está aí, e nós aqui, quando eu vi Apocalipse na lição, a última lição do evangelismo, eu vendo os temas, né? Quando a gente pega a lição, primeiro dia, começa, mas o que Apocalipse está fazendo aqui no final?
quando a gente vai estudar essa lição, Apocalipse é tudo, né? Como ele muda. Se a gente pegar Apocalipse desde o versículo 1 até o último verso, a gente vai ver, vamos dizer assim, um herói, do início ao final, tentando levar o máximo de pessoas para a salvação, né? Achei tão interessante a forma com que o autor colocou o movimento do Apocalipse no processo da salvação de pessoas. O que você achou dessa lição, Elton? Essa lição foi maravilhosa, né? E fez diferença nas nossas vidas, né? A gente vê de Gênesis a Apocalipse, Deus o quê? Missionário, né? Nossos primeiros pais lá pecaram, Deus já estava indo ao encontro deles, buscando a eles. E agora, Apocalipse mostrando que nós temos uma missão fantástica para esses últimos dias. E ela nos conduz a isso. E devemos ser missionários, como Deus é missionário em nossa vida, né? E aí, Apocalipse mostra que nós fazemos parte da missão de Deus, né? E a última mensagem, né? Para um mundo que perece, que está no fim, e Jesus está voltando, é a mensagem de salvação. É a mensagem importantíssima que devemos colocar na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Amém. E você, meu amigão? Você que é o doutor em... Como é que você vê esse Apocalipse assim, na última lição? Incrível, né? O autor deu um aperitivozinho na primeira lição, né? Na primeira lição, eu lembro que me surpreendeu que ela foi de Gênesis a Apocalipse, assim, né? Vai para 7 dias. 7 dias da semana ali, de Gênesis a Apocalipse. E ele mostrou esse movimento de Deus na história, durante todo o trimestre, a missão de Deus e o título da lição, o fim da missão de Deus, né? O título da última lição, mostrando ali o início da missão, né? Esse movimento missionário de Deus, usando personagens, usando pessoas, usando povos, determinadas situações, em busca do ser humano. E aí ele finaliza mostrando a conclusão, o objetivo sendo alcançado, o objetivo de Deus sendo alcançado, que vai ser, né, mostrado aí a destruição do mal, que é tudo que a gente espera, né? E a nova terra, né? A recompensa dos salvos. Isso é muito bom. O nosso verso, você vai encontrar em 2 Pedro 3, 1, 11 e 12. 2 Pedro fica ali pertinho do Apocalipse mesmo, tá? Volta um pouquinho para trás, você vai encontrar ali 2 Pedro, capítulo 3, verso 11, verso 12, diz assim: uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Se a gente olhasse só esse verso aqui, mas como é que eu vou apressar um dia que vai acabar com tudo? Né? O verso dá uma impressão assim, se apressa esse dia aí, hein? Mas o dia que este dia chegar, vai acabar tudo. Os céus vão ser incendiados, serão desfeitos e os elementos derreterão de calor. Mas o porquê que os céus serão incendiados, serão desfeitos e os elementos derreterão de calor? Elton, por que será? Será que tem alguma coisa que vai derreter com isso também para todo sempre? É o que a gente mais quer, né? O pecado ser exterminado deste mundo, né? Aquilo que tem acabado com os filhos de Deus, né? Aqui nessa terra, que tem destruído a humanidade, o ser humano, né? Isso, para quem lê isso aqui, fica meio assustado, né? Quem não conhece bem a Cristo, a palavra dele, né? Assusta, mas para nós que conhecemos, que, né, todos que nos assistem, eu sei que amam a Jesus e conhecem a Ele, estão conhecendo cada vez mais. Isso aqui é a maior esperança que nós temos. O mundo uma vez acabou em água, né? Acabou em água. Tinha que acabar, porque o mundo estava numa situação que não tinha condições. E agora vai ser o fim em fogo, como você leu aí em 2 Pedro 3. E isso vai ser para quê? Algo vai ser destruído, que é o mal, o pecado, para ser o quê? Renovado todas as coisas.
Isso aqui é maravilhoso. É a maior esperança que nós temos. Agora, a gente tem que estar o quê para isso? Preparado. Preparado. Porque para alguns vai ser um desespero total. Mas para quem está em Cristo vai ser o quê? A salvação, né? Vai ser um dia glorioso. Ô, Joel, quando a gente olha o momento que a gente está vendo, vamos falar o momento que a gente está vendo. A gente que gosta de profecia, a gente sempre pensava em ver isso lá no futuro. E a gente está vivenciando coisas proféticas que a gente nunca imaginava que ia ser tão rápido. Quando a Bíblia fala que as coisas, os episódios iam ser rápidos, não tem como ser tão rápido. O pecado, a gente vê cada vez mais o mal indo contra o que é bom. O que essa lição dessa semana quer deixar para nós, assim, já de cara? Olha que pergunta, é do final essa pergunta, mas eu sei que nós vamos começar daqui já a nossa festa. Quer deixar para nós, assim, como para a gente ficar de olho cada dia que nós estudarmos, né, recapitularmos, o que lição quer deixar em evidência para nós? Eu vejo que essa lição se preocupou muito em mostrar que nós somos parte ativa no processo de salvação durante todo o trimestre, e em especial já no verso a hora aqui. Você já andou de ônibus? Claro, engraçadinho. Ué, não sei, estou falando. Não, quando eu tinha dinheiro, senão era a pé mesmo que eu ia. Então vamos lá. Você já esperou o ônibus? Atrasou o ônibus? Muito. E como é que você apressava o ônibus? Eu apressava? Enquanto você estava esperando ele. Olhando se ele vinha no relógio. Adiantava alguma coisa? O verso áureo diz assim, que nós devemos viver esperando e apressando a vinda de Deus. Como é que a gente compreende isso? Esperando e apressando. O esperar não é estar parado num ponto de ônibus, né, aguardando a chegada do ônibus. O esperar aqui é nós termos esperança que esse dia vai chegar, e enquanto nós estamos aguardando esse dia, nós somos parte ativa no processo. A Bíblia diz que o Evangelho será pregado a todo povo, nação e língua, e então virá o fim. Então, qual é o meio, qual é o modo que nós podemos apressar a vinda de Jesus? Pregando o Evangelho. Eu posso falar, não, vou pegar o teu gancho aqui, eu gostei do teu gancho. Aqui, ó. Paulo Freire não é exemplo para ninguém de educação. Começa aí. É emburrecimento cru. Mas teve algo que ele fez que eu achei interessante. É preciso ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperançar, é esperar. Aí ele continua. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer do outro um modo. É isso que você está falando? Aplica isso na missão, e é exatamente isso. Né? Porque a Bíblia está mostrando um período crítico da história, e mais do que crítico, tudo vai ser destruído, e com o que vai ser destruído, os ímpios também, os que não herdarem a salvação. Então, é algo caótico, é um alerta, é algo que a gente precisava olhar e visualizar isso aqui como algo muito real. E isso mudaria todos os nossos conceitos. E muda mesmo. Ô Elton, na lição de domingo, vem falando assim, a missão de Deus nos últimos dias. E eu acredito que essa missão ela só vai ser mais intensa, né? Mas é a mesma do início, ou não? A missão é a mesma, mas nesse tempo do fim ela vai ser... A gente sabe que o Espírito Santo vai ser derramado de maneira sem igual, né? A gente vê a lição falando que os três trabalham nisso, né? E Jesus é o centro de tudo. Mas a gente sabe que o Espírito Santo vai ser derramado sobre um povo que obedece à vontade de Deus e que vai fazer toda a diferença, né?
Então, assim, a lição é bem clara, né? Que falando aqui de Jesus o centro, o Espírito Santo, Deus, né, Pai, tudo Ou seja, a fazendo trindade parte. envolvida, né? É a Trindade envolvida. Então, imagina o poder que vai ser sobre esse tempo do fim, né? A gente sabe que o inimigo vai fazer coisas também que vai Poderosas, impressionar, poderosas, vai impressionar as pessoas. Jesus falou que, se possível, enganaria até os eleitos. Mas a evidência maior que a gente vê aqui falando, né, na revelação de Apocalipse, é que o Espírito Santo vai atuar de maneira poderosa, né? E fala aqui, né, que Jesus, o Apocalipse, em Apocalipse 1, fala que é a revelação de quem? De Cristo, para nós. Então, a gente vê muita pessoa falando, não estuda Apocalipse, não mexe com isso, que é muita confusão, mas aqui Jesus está mostrando para nós que existe. E aqui no versículo 3 fala, feliz aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam o que está escrito, pois o tempo está próximo. E está próximo o tempo. E bem próximo, né? Bem próximo. Então, feliz. Eu sou feliz de estudar a palavra. Todos nós somos felizes, porque mostra que existe solução para tudo nessa vida. E você falando assim na lição, bem lá no finalzinho dela, tem uma frase que eu achei tão bacana. Deus anseia por aqueles que estão afastados dele. O livro do Apocalipse começa com a missão de Deus pelos seres humanos. Seres humanos. Eu achei muito bacana, porque normalmente a gente gosta assim, aquela parábola da ovelha, né? A gente gosta daqueles que é mais perto, né? Que a gente já falando dele a lição inteira, que comunga as mesmas coisas. Deus ele é bem birutinho em relação a isso. Aqueles que estão ali, ele já é dele. Fala, não, segura aqui as pontinhas, espera um pouquinho, guarda, vai tomando um chazinho que eu já volto. E a missão de Deus, né, o chamar o chazinho, ele está até hoje, né, já lutando para levar o máximo de perdidos para Jesus Cristo, né? A gente vê aí no início de Apocalipse, a gente conta ali, está escrito, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra e tal. Então, nós vemos 5 sujeitos ali, né? 5 agentes ativos. Nós vemos o céu envolvido, o céu linkou com a terra, né? O céu linkou com a terra para transmitir uma mensagem, como o Elton falou, em breve deve acontecer. E que mensagem é essa? Apocalipse 1:7. Eis que venho sem demora. Né? Todo olho verá, até os que transpassaram. A volta de Jesus, ela é a conclusão do plano da salvação. Bacana, né? E nós estamos ali, né? Depois tem continuidade, a gente vai, né, ter uma, mas essa missão de resgate, ela se conclui na volta de Jesus. Agora, as condições do mundo quando esse evento ocorrer, elas são dramáticas. A Bíblia vem falando nos últimos dias, nos últimos dias serão tempos difíceis. Os homens serão o quê? Arrogantes, né? Desafeiçoados, amantes de si mesmo, inimigos de Deus, né? Caluniadores. Então, a situação moral do ser humano é a que mais preocupa. E assim, ela é o resultado, o desdobramento de guerras, da fome, das outras coisas, elas estão relacionadas à condição do ser humano, condição moral do ser humano. Então, eu posso chamar a atenção aqui uma coisinha? Olha, você que é o nosso grande aluno da nossa classe, leia o livro Grande Conflito. Leia. O Jefferson é muito grande. Lê os últimos 10 capítulos, então. Os últimos 10. Eu, graças a Deus, terminei na semana passada de novo esse livro. E ano que vem vou repetir novamente a leitura dele. Leia o Grande Conflito. Você vai entender o que o Joel e o Elton estão falando aqui, da missão de Deus, que é a principal, buscar eu e você. Desculpa. Eu posso te fazer um pedido? Posso. Como é que você fala aí? Quem não tem lição? E outra coisa também. Quem não tem lição?
Pede. É só o quê? E quem não tem o grande conflito? É isso que eu ia falar agora, você lembrou. Olha aí, Kevin, bota lá. Se você não tiver o grande conflito... Vamos trazer um para cá. A gente esquece de trazer, né? Trimestre que vem, do Salmo, nós vamos fazer campanha do grande conflito. Peça para nós que a gente manda em qualquer lugar do mundo que você tiver, tá? Até para o Paraguai a gente manda, tá bom? Pode pedir. Grande conflito. A gente tem que... nós já distribuímos muito, nós que eu digo aqui, nossa igreja. Eu distribuí até agora uns 4, 5, mas eu vou distribuir bastante também, tá? Os horários nossos não estão coincidindo, mas leia, eu quero distribuir para você. Já distribuímos uns 25 mil aí. Já foi muito. Nossa, o trabalho que vocês estão fazendo, lindo, louvado seja Deus por isso. Agora, você falou uma coisa aí que eu não entendi direito, nossos amigos também não entenderam direito. 1, 2, 3, 4, 5 agentes, certo? Envolvidos na mensagem do grande conflito. Ô, Elton, parece que tem um 6º agente aí, não tem? Está lá nas 3 mensagens angélicas? Isso. Quem é esse 6º agente e como que nós vamos fazer esse trabalho? Então, ele fala que tem que ser anunciado, né? Sim. Quem que vai anunciar? O Joel? O Joel anuncia muito. Pegou para você, Joel, se lascou. Deus seja louvado por Amém. isso. Né? Mas é que em João 17, 3, lá na oração sacerdotal de Jesus, ele fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é o quê? Conhecer a Jesus, né? Por onde a gente conhece a Deus? Através da palavra. E aí a gente vê em Apocalipse falando o quê? Que nós somos 1,6, né? 1,6 fala aqui: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E a gente vê 1 Pedro falando também o quê? Que nós somos sacerdotes, nós fazemos parte da família o quê? Real de Deus. E o que nós temos que fazer? Proclamar a mensagem. Então, nós somos chamados a fazermos parte disso. Isso é um privilégio tremendo. É o que Joel falou de Apocalipse 1,7. Esse que vem com as nuvens e todo olho o verá, né? E quem que tem que anunciar essa mensagem que Jesus falou lá em Mateus 24, 14? E será pregado esse evangelho em todo mundo e virá o fim. A igreja, ela é chamada para isso. Nós somos chamados para isso. É só o pastor que vai fazer isso. É só... a o Elton e o Joel. Não, eu também. O Kevin também? Kevin, todos são chamados. Não importa, cada um tem uma função no corpo de Cristo, né? Tem um talento, tem um dom para ser usado para quê? Para essa última mensagem. Então a gente tem que estar atento a isso, porque Deus quer que nós sejamos instrumentos para pregar esse evangelho, que é o último chamado para o povo dele que está aí fora. O ser humano ele não foi preparado, e parece ter uma falha de Deus, né? Mas não é. Ele não foi preparado para suportar o pecado. O ser humano não foi preparado para isso. E conforme se deu a entrada do pecado no mundo e todo esse tempo onde o pecado proliferou e foi ramificando, criando várias formas, os últimos dias serão dias assim em que o ser humano ele vai estar numa situação desesperadora. O ser humano sem Deus, eu quero dizer, tá? O ser humano que rejeita o chamado de Deus, que se afasta da vontade de Deus e que o Espírito Santo automaticamente terá menos influência sobre a vida dele. Então, hoje nós já podemos ver isso de uma forma muito mais clara, uma quantidade muito grande de pessoas cometendo, assim, fazendo coisas assim, absurdas, né? O mundo está doente. Essa doença se chama pecado. O afastamento, a Bíblia diz o quê? Que as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós, né? Então, assim, quando eu olho para o chamado do povo de Deus, para o propósito, um chamado, mais especificamente, quero dizer assim, o propósito. O Elton citou que nós somos raça eleita, nação santa. Somos chamados, né, a fim do quê? Qual que é o propósito? A fim de proclamar
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é um contraste, né, das trevas para a luz, uma mudança imensa. Então, quando eu aceito o chamado de Deus, eu passo a ter uma visão diferente, porque assim, o pecado está enraizado dentro de nós. Quando nós aceitamos os ensinamentos bíblicos e o Espírito Santo vai ganhando terreno dentro de nós, abrindo o nosso entendimento, nós vamos enxergando a vida de uma forma diferente, nós vamos agindo de forma diferente, e esse efeito do pecado ele vai sendo amenizado na nossa vida. O poder do inimigo ele vai sendo suplantado na nossa vida. A gente enxerga algo que a gente jamais enxergaria de outra forma. Então, quando isso ocorre na minha vida, processo de salvação, justificação, santificação, esse processo, quando ele tem esse efeito na minha vida, eu sou convidado a proclamar essas virtudes que estão agora sendo manifestas na minha vida para outras pessoas. Então, posso traduzir aqui com o Espírito de Profecia 2 textinhos? A igreja, vocês dois aí, a igreja é o instrumento escolhido por Deus para a salvação dos seres humanos. Foi organizada para servir, e a sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio, Deus planejou que sua igreja refletisse às pessoas sua plenitude e suficiência. A igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo. Por meio dela, a demonstração final e plena do amor de Deus será manifesta no devido tempo, até mesmo aos principados e potestades nos lugares celestiais. Que chique, né? Agora, só finalizando o que você fez aqui, não basta ter conhecimento intelectual da verdade. A palavra tem que entrar no coração, tem que causar impressão pelo poder do Espírito Santo. Chique, hein, Elton? Muito. Isso aí é fantástico. E Deus tem preparado essa igreja, né? Tem conduzido. E as profecias têm ajudado a igreja a estar firme e preparada para o que está por vir, né? Agora você está falando de preparar que está por vir. Vamos lá. Desculpa, eu sei que você vai continuar. Eu estou me assustando. Eu estou me assustando. O que está acontecendo de forma tão rápida, tão grotesca, e que a gente vê que está partindo, Elton, daqui a pouco para questões de guerra, censuras pessoais. A gente que conhece profecia se assusta também, é isso mesmo? A gente assusta por ver que tudo está se cumprindo fielmente, né? E que existe uma solução para tudo isso, né? Graças a Deus, né? E é Ele mesmo, é Cristo é a solução, né? Então, a gente vê assim que Jesus está nos conduzindo, porque todos nós vamos passar por provas e dificuldades. Você está sendo pessimista. Não, é o que está escrito. Se tudo vem se cumprindo fielmente, vai se cumprir também, né? Nós vamos passar por períodos de provações intensas. Não vai ser só um ou outro, não. Serão todos, né? Agora, a diferença é quem está com Cristo e quem não está com Cristo. Essa é a diferença. Ninguém vai poder ficar neutro nessa situação, nesse grande conflito. Falou do livro Grande Conflito. É importantíssimo ler esse livro, ler a Bíblia. Em primeiro lugar, a Bíblia é este livro, porque mostra claramente o que está acontecendo. E está acontecendo tudo de acordo com o que a Bíblia está falando. E a gente tem que tomar decisão. Não há mais tempo de ficar naquela coisa de em cima do muro. Ou você vai para o lado de Jesus, ou então você vai para o lado do mundo, que vai ser o pior, né? Agora, que assusta... Assusta, né? Assusta, porque a gente vê que lê o que está escrito e está acontecendo, e as pessoas, às vezes, não estão ligando para isso. Às vezes, eu dentro da igreja, às vezes, não estou ligando para isso. Não, às vezes pega a gente despreparada, fala, minha nossa, como é que eu esqueci disso? Então, assim, não é só ter o conhecimento, tem que pedir para o Espírito Santo fazer o quê? Mudar o nosso coração. Amém. E preparar para o que está por vir. Jesus falou, no mundo tereis o quê? Aflição. Aflições.
mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para conhecer esse vencedor, eu tenho que ler a palavra de Deus, tenho que orar mais, tenho que colocar em prática o que ele colocou aqui nessa vida dele, aqui nessa terra por nós, colocar em prática o que nós estamos vendo. E isso vai fazer diferença nesse tempo. Vai. Joel, essa crise final, como o Elton está colocando, né? E o desejo de Deus de que o Evangelho chegue a todas as pessoas, né? Que diferença vai fazer uma pessoa que foi avisada e uma pessoa que não foi avisada, uma que está preparada? Diz que a crise vai ser tão grande que ninguém está preparado para ela. Mas quem pelo menos sabe que o Salvador vai estar com ela, e a outra coitada que... Qual a importância nossa nisso, Joel? Bom, por mais que a gente não entenda o que vai acontecer de forma clara, a gente tem o dever de se preparar para esses momentos. Eu não vou me recordar aqui, eu não lembro onde está essa passagem, de um dos livros do Espírito de Profecia, que diz que nós não temos nada a temer quanto ao futuro, a não ser que a gente já tenha se esquecido de como Deus guiou o seu povo no passado. Então, é olhando para a história bíblica, para as ações de Deus, para o que Ele já fez, principalmente a cruz, que vai nos dar segurança. Do dia de amanhã, né? Teve um dia que eu preguei aqui na igreja, e depois a Diná estava conversando com uma amiga dela na escola, falou assim, gente, o Joel falou um negócio no culto lá, eu nunca tinha percebido, e isso eu li num livro, tá? Eu nunca tinha percebido. A gente estava falando sobre os eventos finais, sobre as perseguições, sobre os decretos que vão vir, as perseguições que vão vir sobre o povo de Deus. E a queda das 7 pragas, a situação final do mundo, a crise final, o ápice da crise. E a promessa que Deus faz é que o povo dele será guardado nesse momento. E aí eu falei assim, vocês já observaram o Salmo 91? O Salmo 91 é um salmo profético. Muitas vezes a gente lê ele, muitas pessoas gostam de ler a Bíblia aberta, mas leia o Salmo 91, entendendo que ele será cumprido num contexto de perseguição ao povo de Deus. Quando fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, praga nenhuma chegará até a tua tenda, a seta que voa de dia não te atingirá. Todas aquelas características, elas se aplicam ao momento da crise final. E ele fala, porque você guardou o meu nome, eu vou te salvar. Estou parafraseando, sim, tá? Sim. E termina falando sobre a salvação que Deus vai dar ao seu povo, que é a volta de Jesus. Então, assim, nesses textos que a gente tem que se apegar e confiar. Olhando sempre para onde? Para o que Deus fez quando? No passado, né? No passado. E não precisa passar lá de... Não, aí a gente olha para a nossa né? vida mesmo. Na nossa vida. Uma coisa eu estou tentando aprender cada dia mais, eu aconselho você a fazer isso. Tanto que o desafio da semana passada era isso, escrever as coisas grandes ou pequenas que Deus fez. Toda vez eu olho para Mike e para os meus filhos e falo, nunca se esqueça. Seu pai e sua mãe não têm capacidade nenhuma de chegar aonde chegamos. Se chegamos até aqui, foi a mão de quem? De Deus. Então, tudo que nós temos é de quem? De Deus. Isso tem que estar muito claro. É o que Deus fez no passado, na minha vida, é a certeza que Deus vai fazer no futuro. Agora, Elton e Joel, tem uma coisa que eu achei muito legal. No Grande Conflito, eu acho que foi no penúltimo capítulo, ela dizia o seguinte... Não, penúltimo não. Acho que foi os 3, 4 capítulos. Ela diz assim, nenhum ser humano vai ficar desinformado quanto à decisão a ser tomada. A luz necessária para a salvação vai chegar, aqui na nossa lição, na pergunta 5, vai chegar em todos os grupos para que toda decisão seja tomada. Eu achei isso formidável. Como Deus vai usar a igreja, como Deus vai usar o sexto, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, que somos nós o sexto, como Deus vai nos usar para que a mensagem chegue a todas as pessoas. Eu acho, aquela frase assim, acabou.
Aí cumpre-se aquela profecia de Jesus, né? Esse evangelho será pregado em todo o mundo, né? Toda tribo, nação, língua. Deus preparou um dispositivo para que a gente se mantenha no caminho da salvação. Nós precisamos aprender a vontade de Deus, é bom a gente saber doutrinas, é bom a gente conhecer da Bíblia, mas o dispositivo principal que eu vejo para que a gente se mantenha firme no caminho da salvação é você estar ativo na missão salvando pessoas. Envolvido ativamente, aguardando, né? Esperando e apressando. Esperando e apressando. E foi muito bom aquela definição que você trouxe para a gente. Quando a gente olha para a grande comissão, é muito desafiador, Jefferson. A gente sente um peso muito grande quando um pregador traz uma mensagem trazendo responsabilidade para a igreja com um texto, por exemplo, da grande comissão, né? Jesus ali faz uma reunião final, né, antes de ser levado aos céus, e ele dá a ordem aos discípulos para quê? Ide. E pregar o evangelho para quem? Todos, se fosse começa meus aqui amigos. e vai se estendendo, ou seja, para que essa missão seja cumprida, não tem ponto de parada. Ela é contínua, né? Até os confins da terra. E quando a gente se depara com responsabilidade, compromisso de estar ativo, e Jesus não escolheu um grupo só para fazer isso. A ordem foi dada a todos que aceitarem o plano da salvação. A gente começa a olhar para nossas incapacidades, e aí eu não sei fazer. A gente vira um Moisés. Moisés, né? Só que, quando você está envolvido, você vai passar por experiências que você vai entender o porquê Deus te deu essa missão. São experiências que vão te preparar, vão fazer você crescer, vão fazer você enxergar a mão de Deus de uma forma mais clara na sua vida e na vida dos outros. Fora que você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer histórias, de ver transformações na vida das pessoas. Então, quando tem um porquê que Deus deu essa responsabilidade para nós, para você se manter no caminho da salvação. Esse é o primordial. O Elton não vai lembrar, não, porque isso aí faz uns 5, 6 anos. O Elton fez um sermão uma vez, e eu não sei como é que era o esquema ali, mas o Elton falou, mas você quer permanecer firme? Quer aumentar a fé? Vai falar de Jesus para os outros. Eu presto atenção nos sermões, entende? Eu fico com cara de sono, mas estou bem acordado, tá, Joel? Fico lá prestando vocês pregando. Mas a importância, né, Elton, da gente falar de Jesus, o que o Joel está falando, para que a gente se fortaleça, né? É claro. E o Evangelho para esse tempo, que é o Evangelho, será pregado o Evangelho de Apocalipse 14, 6 a 12, que não dá para nós lermos aqui e estudarmos isso, mas marque na sua Bíblia esse é o Evangelho para esse tempo do fim, né? Que fala sobre o quê? Sobre a adoração. As pessoas vão ter que tomar a decisão entre adorar a Deus ou adorar o quê? Babilônia. São 2 caminhos. E adorar a Deus, e aqui Apocalipse 12 fala que aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? A fé em Jesus. Que é o amor de Jesus no coração. Quando eu falo de Jesus às pessoas, mais o amor de Jesus entra na minha. Então, quanto mais eu falo, mais ele vai atuar na minha vida, né? E assim, é para falar para todos. Falar de que existe um meio de... Ou você adora a Cristo ou adora a Babilônia, o mundo. E aqui essa passagem é para nós agora. E nós precisamos fazer o que é a vontade de Deus. Agora, as provações vão ser grandes, mas o livramento vai ser maior ainda, né? Maior ainda. Isso aqui anima a gente vê o mundo, o caos que está agora, que é um princípio, né? Olha, de tudo que está acontecendo. Já deixa a gente até com o cabelo em pé. Agora, a gente vê a atuação de Deus na vida das pessoas. A gente vê a igreja, o Joel, você, a igreja, várias pessoas dando estudo você. Bíblico. Eu também, porque não é mérito meu, não, é porque se eu não fizer isso, eu estou perdido, né?
Se eu não der é menos do eu e mais de quê? De Cristo na nossa vida. Tem que ser isso. Cristo tem que estar aparecendo na nossa vida, para a gente poder fazer o quê? A vontade dele. Né? E uma coisa interessante, Joel, eu já vai lá, para dar um gancho diferente aqui. Você falou a questão da gente ir, né? Interessante que quando a gente vai pregar o evangelho, quantas barreiras a gente quebra. É na casa do rico, é na casa da classe média, é na classe do pobre, é na casa do favelado, na casa que a gente vai, é para o doutor, é para o inculto. Como Deus ele vai preparando a gente, né, para que a gente passe a amar as adversidades, né, a diversidade, tanto da vida cultural como da vida financeira das pessoas. É interessante, né, como Deus prepara a gente nisso. Quando Paulo falou assim, ó, ai de mim se não pregar o evangelho, quando eu era pequeno eu escutava isso, aí parece assim que ia vir um castigo sobre Paulo, né? Ai de mim se eu não pregar o evangelho, por quê? Porque vai um raio. Você castigado, Deus... Não, ai dele, ele está reconhecendo que se ele não prega o evangelho, ele está em maus lençóis. Ele vai desaprender tudo. Agora, tem algo interessante nessa questão de se pregar o evangelho, que nós não podemos perder o estímulo. E talvez a gente, às vezes, seja estimulado por... O nosso estímulo seja resultados imediatos. Tá? Eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar para não ser mal compreendido. Tá? Mas, vamos lá. Fazer uma pergunta para o Elton. Elton, tem uma família para receber um estudo bíblico. Lá do outro lado da cidade, aí, um bairro um pouco mais afastado. Eu queria saber se você poderia dar estudo bíblico lá. Só que tem uma questão. Eles não vão se batizar. Você daria o estudo bíblico? Essa é uma pergunta interessante de se fazer. Porque eu andei perguntando por aí e vi reações diferentes. Né? Cada um reage de uma forma diferente. Até pedi assim, não responda, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta. A lição traz para nós aqui a seguinte frase. O que é êxito na missão? Podemos ser tentados a pensar que muitos batismos, igrejas grandes e ritmo rápido de crescimento. Então, a gente tem essa tendência. Só que a lição trouxe para nós que êxito na missão é você realizar a missão. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode cair no campo assim, de que, ao dar o estudo bíblico, a gente não espere que a pessoa se batize, a gente espera. Jesus disse o quê? Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. O que não crer, já está perdido. Algumas pessoas não vão ter oportunidade de se batizar. E o processo de salvação, para elas, Deus vai compreender o porquê. Como o ladrão na cruz lá, né? Não teve tempo de se batizar. Então, o batismo é uma demonstração que você aceitou o caminho da salvação. Nós, quando vamos dar estudo bíblico, a gente espera o batismo, mas a gente não pode cair num erro. Tá? Se a pessoa não se batizou, você falhou na missão? Não. Isso até foi bom, né? Que nós vimos umas 3 lições atrás, falando que o nosso dever é ir pregar. Por que eu estou querendo dizer isso? Se não der outras coisas, o problema foi de quem? Do Espírito Santo. É ele que trabalha nisso. O instrutor bíblico, o missionário, ele vai se deparar com situações desanimadoras, às vezes. Corre o risco, às vezes, de uma pessoa passar a vida dela inteira dando estudos bíblicos. Sem ver um fruto, né? Sem ver um fruto. Pode ser que esses frutos existam depois, mas ele não vai ver. Então, assim, ele precisa olhar para a missão como levar a mensagem. E ele já cumpriu a missão. Agora, se a gente pegar a Bíblia, o Elton vai me ajudar mais nisso, que o Elton é mais experiente, e o Espírito de Profecia, tem 2 coisas que convergem bem legal. Até esse verso é muito usado. Há tempo para tudo. Para todo propósito debaixo do sol. E a Bíblia, e o Espírito de Profecia vem dizer o seguinte, que muitos seriam tardios em conversão, mas que a conversão chegaria. Agora, o que quer dizer isso? Não quer dizer que ele, já na hora do estudo, já... Lembra que a gente já se conversa um pouquinho aqui antes, aqui a gente faz umas fofocas aqui, né? E nós falamos um pouquinho sobre o tema que o Joel está pegando aqui, trazendo para nós. Às vezes a pessoa muda de vida por causa do meu estudo bíblico.
Sim, já é êxito na missão. Já é êxito. E a mudança de vida, ela vai como? Aí eu vou ter que crer em Pedro, que fala que a Bíblia, a palavra de Deus, a conversão, ela é como uma luz que clareia até tornar-se dia perfeito, né? Muitos são mais rápidos na decisão, né, Elton? Exato. Outros são mais morosos, mas todos terão a oportunidade de tomar a Decisão. Aqui, ó, Paulo, lá em 1 Coríntios 3,6, diz assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? de Cristo, não De Deus. Não tem. É uma sequência. Por que eu estou trazendo isso? Se a gente manifesta esse tipo de pensamento, a gente está sendo egoísta. Elton, vai lá dar o estudo, mas o casal não vai se batizar. Então não vou, não. E se vou mal porcamente, porque eu sei que não vai batizar? Entendeu? Você vai rejeitar, você vai deixar de dar um estudo bíblico, de levar a mensagem à pessoa, quando ela o quê? Quando ela falar não. Enquanto ela estiver dizendo sim, mesmo que ela falar, eu não vou batizar, mas eu quero fazer um estudo bíblico. Você tem a obrigação. Eu já dei muito estudo bíblico, não deu batismo, mas deu grandes amigos. Sim, então. Porque assim, olha só, a gente compactua com uma frase, e eu deixei de compactuar, tá? Que Jesus veria ao mundo, mesmo que fosse para salvar apenas uma pessoa, ele viria ao mundo, tá? Eu deixei de compactuar pelo seguinte: Jesus ele veio dar chance de salvação para a humanidade. Então, se só o Kevin aceitasse, Jesus viria por causa dele. Eu recebi chance de salvação, mas não quis. Você recebeu chance de salvação, você recebeu chance de salvação, mas não quis. Mas Jesus veio porque o Kevin quis. Então, o Kevin não teria chance de rejeitar a salvação? Então, eu vejo assim, Jesus viria ao mundo mesmo que ninguém quisesse a salvação. Ele viria. Agora, como é que nós podemos sermos cristãos, mas a gente só vai levar a mensagem para aquele que aceitar? Isso está fora da nossa alçada. Lembra na semana passada que a gente ainda falou assim, o que o humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. O que o humano pode fazer? Até onde é responsabilidade do humano? É ir pregar. E dali por diante é com quem? É com o papai do céu lá de cima. A gente vê assim, muito da nossa parte, assim, o orgulho, né? Isso é um perigo, né? As estrelinhas na coroa. Tantas pessoas, ou então não levo ninguém. Porque a gente perde essa noção. Por isso que é importante estudar a lição. É importante. Né? Eu vi esse assunto, né? Aqui como algo muito importante para a igreja quebrar um pouco dessa visão. Porque a gente vê que a gente tem que fazer a nossa parte, independente do que aconteça. Nós fazendo a nossa parte, é o Espírito Santo. A pessoa vai tomar a decisão pelo poder do Espírito Santo de querer ou fechar o quê? O coração para o Espírito Santo e recusar. Eu gosto muito da história que o Arilton, pastor Arilton, né, pastor que já levou muita gente. Né? Você já conhece também a história dele. Mas conta para nós aí. Que um médico foi fazer uma série de conferências, ele ia todas as noites lá no bairro dele, lá fazer numa tenda, era um médico missionário, e ele ia lá, fazia as conferências à noite, acho que não sei se foram 40 ou 60 noites. E sabe quantos batizaram? Um médico assim, que tinha muita experiência, só uma pessoa batizou. Nos 60 noites. E quem que era? O Arilton, pastor Arilton. Agora, a gente podia imaginar se esse pastor ele poderia falar assim, nossa, foi um fracasso, né? Mas não foi quantas pessoas, por causa dessa série que ele fez, o Arilton aceitou, quantas pessoas... A consequência, né? A consequência mais à frente. Esse médico morreu, ele já era velho, na época já morreu, não viu isso. Mas ele fazia por amor a quem? A Jesus. O El tocou num outro ponto importante aí, que a gente tem que entender o seguinte: ao estarmos ativos na obra, ao estarmos ativos levando a mensagem, o inimigo vai ter um cuidado especial sobre essas pessoas, sobre esses servos de Deus. Ele vai ter um cuidado especial. E a gente vive numa linha muito próxima do orgulho ao realizar a obra de Deus. Hoje a gente vive num mundo extremamente dependente de status, elogios.
Então, a gente vê o que Jesus orientou a gente. O que a mão esquerda faz, ou a direita faz, né? Vou Uma delas. a ordem. A A outra não deve precisa saber. O que ele está querendo dizer com isso? A gente não deve estar buscando a glória própria, né? A glória, Deus deve ser glorificado. Então, às vezes, a gente vê pessoas fazendo levando uma cesta básica para uma pessoa, às vezes, levando um alimento para um morador de rua. Aí vai tirando uma selfie, está expondo a pessoa, tá trazendo um constrangimento. Para que isso? Para quê? Então, e às vezes existem pessoas que geram no próprio coração assim, uma questão de disputa, e eu levei eu levei dois, não, e aquilo vira uma situação que foge do propósito divino. O propósito de Deus é só ir. E o que acontece? Pregue. Se esse espírito não for mudado, mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai desanimar. Porque a pessoa não vai aprender a lidar com o quê? Com as decepções, com as frustrações. É aquilo que Elton fala. Mais de Cristo, Menos de eu. menos de mim. O cara que tem, porque eu é mais dele e menos A de gente vê Cristo. muito isso aí fora, né? Pessoas de destaque, né? Falam bem, mas que não trazem o quê? É o verdadeiro sentido da vida para as pessoas. Líderes religiosos querem o quê? Se promover. Jesus não fazia, ele fazia as coisas e falava assim, não comenta Não conta, com não. ninguém. Essas pessoas querem aparecer. Não bota na TV. Bota na TV. na mídia e aquilo vira uma coisa assim, que você vê que é do ego da pessoa. Você falando assim, esses dias eu estava vendo um rapaz, aquele problema que deu das enchentes, né? Uhum. Aí um rapaz comprou 1.000 cesta básica para dar, era de uma igreja. A igreja foi que mostrou o checão, trouxe, o caminhão está ali fora. Para que isso? Não é. Mande a cesta. Uhum. Vai chegar igual, vai alimentar igual, não é assim? É verdade. Mas quem que tira isso do nosso coração? É só o poder do Espírito Santo. Quem conhece, vai atrás, buscar na palavra, em oração, e pedindo para o Espírito Santo mudar isso, porque quem que não gosta de ser elogiado, né, de estar em destaque? O ser humano gosta disso. Agora, quem segue a Jesus não age assim. O que seria a igreja? Pensa na igreja, nossa igreja, sem o poder do Espírito Santo. Um clube social. Só. E como é que ia pregar o evangelho para o mundo todo? Nascem milhões de pessoas todos os dias. Tem que ser algo sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. Então, tem que ser menos o ser humano atuando e mais quem? O poder do Espírito Santo. Por que é complicado? Existem os dons espirituais e os dons naturais. Os dons naturais são manifestos na sua vida. Assim, você tem uma facilidade, amor por algo que você faz aquilo muito bem, são dons naturais. Quando você aceita a Jesus, quando você aceita o plano da salvação, Deus vai usar os seus dons naturais na obra dele. Colocar os espirituais. Existem os espirituais, que são dons adquiridos através do Espírito Santo, dados pelo Espírito Santo, depois do seu batismo, que você vai ser capacitado a realizar. Quando você pega um dom e você faz aquilo é natural seu, aquilo vai ser bem feito. Então, nós temos que ter muita oração. O chamado de Ellen White, quando ela foi chamada, né, a levar as visões que ela recebia, testemunhar para a igreja, exercer o ministério que ela exerceu, ela ficou numa situação tão, assim, tão complicada, porque o medo dela era ela perder a salvação por conta dela se exaltar, dela estar numa posição onde ela poderia se exaltar. E ela pediu a Deus que, se fosse para exercer aquele ministério e ela se exaltar, ela não queria exercer. E Deus deu uma garantia a ela que, se corresse o risco dela se exaltar, Ele colocaria ela no lugar dela. Viriam provações e dificuldades na vida dela que iriam lembrar ela, como Paulo, né? Tem um espinho na carne, tira esse espinho e fala, minha graça te basta. Quietinho o espinho é para te lembrar quem você é, a tua posição. Então, assim, nós, instrutores bíblicos, cantores, pregadores,
Nós temos que entender que, se nós estamos realizando algo de uma forma assim muito primorosa, é porque Deus está nos usando. E temos que deixar Temos Deus que usar. deixar Deus nos usar. É difícil isso. É difícil a gente se relacionar com isso. Mas a temos que gente aprender. precisa aprender. E é na submissão com o Espírito Santo, né, Elton? Só Agora, ele. Só ele. o que a gente tem que deixar claro é que nós precisamos estar prontos para a decepção. Mesmo sabendo que a minha obra, eu sendo usado na obra, tá? Dedicando tempo, dedicando talento, dedicando recurso. Se alguém não aceitar a mensagem, eu cumpri minha missão. Amém. Cumpri minha missão. Então, Elton, quinta-feira, missão Concluída. Missão cumprida? cumprida. E agora, Elton? E agora? Acabou a missão. Elton, as dores foram. Os calos no pé de pregar o evangelho cessaram. A zombaria cessou. Como é que vai ser depois da missão cumprida? Vai ser maravilhoso, né? E Apocalipse 21 fala muito sobre isso, né? O novo céu, a nova terra, não mais o pecado, não mais o sofrimento, a dor, a morte. Vai ser uma coisa assim maravilhosa, né? E o melhor de tudo, a gente fala assim, acabou, então, quando acaba, a gente vê o ser humano assim, ele tem essas pessoas muito competitivas, né? Elas acabam uma coisa, logo aquilo já não traz mais prazer para ela, vai buscar outra, vai indo assim. E a gente fala assim, a missão concluída. Então, concluiu, acabou, né? Acabou o pecado, acabou a vida. Certamente encerrou aqui esse período terrível. Sim, de pecado, né? De pecado, mas a gente vê nessa lição mostrando o quê? Que depois vai continuar, Deus vai continuar a missão de nos fazer crescer constantemente, nunca vai encerrar. Então, nunca vai chegar um ponto que você vai falar assim, acabou tudo. Né, tudo sem graça. Só briga fresca. Alguns até falam, né, em forma de deboche, lá no céu vai ser muito sem graça, não vai fazer nada. Vai ser algo maravilhoso. Né, Elton? A gente vai aprender por toda a eternidade da graça, do amor de Deus por nós, entregando seu Filho por nós. Imagina estudar a criação de Deus. Puxa vida! E participar disso ali, ver ao vivo. No caso do Joel, ele vai entender por que nós dois temos cabelo e ele não. E lá, você pode ter, talvez Deus vai te dar sabedoria de inventar algum shampoo. Não adiantou nada que eu falei sobre humildade aqui, né? Mas, Elton, assim, não existe, né, nada. Olha, eu terminando a leitura do Grande Conflito, quando chegou nas últimas frases do Grande Conflito, nossa, eu vou... Tem alguém que não quer deixar eu falar, eu vou deixar para ele, então. Que emoção, Elton. Pois é. A gente vê que tudo acabou e nós concluímos com Cristo. O ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vai valer a pena ou não vai? Vai valer muito a pena. No mundo temos aflições, mas quem venceu foi o grande Jesus, nosso E nós amado. podemos ser vencedores por Ele, né? Agora, vencer agora. E para ser vencedor por toda a eternidade. Amém. Com Ele, né? Então, assim, vale a pena. Alguns desistem no meio do caminho, né? Falam, será que vale a pena? Nossa, a gente às vezes está brigando por migalhas desse mundo terrível aqui, coisas horríveis, e que Deus está prometendo para nós são coisas maravilhosas. E vale a pena por causa de um pecadinho que eu perder a salvação? Não vale, Não não. vale, de jeito nenhum. E Ele está conosco, né? Ele não desamparou nenhum de nós. Ele vai conosco até onde? Até o fim. Então, a missão vai ser concluída. E precisa ser. Porque tem começo, meio E fim. do mundo de pecado. Mas é para toda a eternidade nós vamos viver Imagina que delícia. os esplendores de Deus. Elton, assim, ó, lá, nós devemos fazer um jeito para nós ser vizinho.
Careca na nossa rua, nós não vamos querer. Eu tenho aqui já um na minha rua, mas lá não. Ou dá um jeito de ter cabelo, nós não vamos querer lá. Mas vai ser bom demais. Vai lá, Joel. Vai lá, Joel, que você não deixa eu falar, então vai agora. Não, Fala. eu não sei que na tua condução você já está terminando a lição, se já não está. Já estamos Mas já. missão Pode ir concluída aqui, eu não sei se eu deixo você ler, Não, se eu conclua leio. aí. E não- Você começou ali, eu não quero. Não, vai lá. Eu não quero ser egoísta, Vai lá que eu vou por entendeu? outra. Vai lá que eu termino com a outra. Vai lá. Tá. Primeira vez que eu li o Grande Conflito, e assim, o final me surpreendeu muito, tá? As últimas frases. E só um parênteses aqui, não tem aquele negócio do raiz, né? O camarada que é raiz, ele faz as coisas. Né? O camarada que joga bola raiz, ele joga lá descalço, ele, não sei o quê. Tem o adventista raiz também, viu? Tem? O adventista raiz tem que ter lido o Grande Conflito. Se não leu, Não, tem que ter lido. Várias vezes a Bíblia e o Grande Conflito, pelo menos... umas 10 vezes, né? Uma vez, né? Pelo amor, né? Mas quando eu li o Grande Conflito, eu me deparei com aqui a parte de quinta missão concluída, né? Mostrando o cenário que o Apocalipse traz, o cenário final, depois de todo aquele conflito, depois do Armagedon, depois das pragas, depois de todo aquele cenário caótico, aí, né, João vê a cidade santa, a nova terra e tal. E no Grande Conflito, quando encerra o livro, diz assim, ó, o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Declaram que Deus é amor. Então, assim, quando a gente olha para esse cenário, ele é inimaginável para a gente, né? por isso que está lá, A gente né? não consegue entender O isso. que olhos e ouvidos não viram. Pode ser usado para isso, porque Ellen White usa, Deus dá permissão para isso. É o que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém. Eu vi você procurando alguma coisa, você quer ler alguma coisinha, Elton? Eu queria Lê, ler. lê. Mas é 1 Coríntios 13, 12, né, que Paulo fala, vemos agora como um espelho, né? A gente pode até imaginar, mas vai ser muito melhor que tudo que... A gente fica imaginando uma imaginação. imagem que a gente já viu, né? E lembrando que o espelho que Paulo dizia, o espelho naquela época era um bronze polido, bem né, distorcido, assim, né? A gente vê muitas coisas belas nesse mundo. A gente vê que Deus, Ele não vai deixar ninguém sem a revelação dele. Amém. E a gente sabe pela lição que pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus, mas que pela natureza, pela revelação de Deus na natureza, agiram em conformidade com a vontade de Deus, né? Fizeram o bem, porque viram que existia algo maior. Então, assim, é muito bonito isso. Agora, o Salmo 42, 2 fala assim, ó, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Minha alma tem sede de... A gente tem que ter essa sede, né? Precisamos disso. Amém. Porque a gente, para ver a face de Deus... você é um cristão mais ou menos. Já li umas coisinhas. Não. Não vai ver nunca a face de Deus assim. Essa sede, quem coloca em nós é o poder do Espírito Santo. E tem que ser nossa oração todo dia, né? Todo dia. Dá-me desejo de ter-te cada dia mais, né? Porque Jesus está voltando. E essa lição a gente veio para mudar a nossa vida, né? Eu acho que veio assim para... Porque a gente tem muita doutrina, às vezes, mas pouco o quê? A prática da doutrina, né? E essa lição veio trazer bem a prática. Não, essa lição ela acabou que é realmente para quebrar tabus, né, Elton? E que nós possamos usar o aprendizado desse trimestre para melhorar, primeiro, né, o relacionamento com Deus e com o próximo, que às vezes não é o próximo da minha religião, Pois é. mas é aquele que Deus colocou para que a gente seja um instrumento na mão de Deus. Amém. Que lição maravilhosa, né? Que lição fantástica, que lição
que a gente tenha aprendido. Eu vou falar a verdade para vocês. Depois eu quero pegar essa lição e reestudá-la novamente, com mais calma, com mais paciência, para aprender mais o que realmente Deus quer que eu aprenda para ser um ministro de Deus às pessoas. Um jovem muito bacana, muito legal, morava numa cidade, um pequeno vilarejo, e por um acidente, né, um pouquinho assim, raiva, excedeu um pouco na raiva, bateu em alguém e matou. Foi preso, foi julgado e foi condenado à morte. E o pessoal da vilarejo gostava muito do jovem. O jovem era um bom jovem. Foi aquele momento de loucura. Escreveram uma carta para o governador e disse: governador, o jovem é assim, 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 desse jeito, fantástico, boa família e tal. Ele não merece morrer. Ia ser enforcado. A forca era o destino dele. Por favor, salve o jovem. E o governador, ele achou tão interessante a carta que ele recebeu da cidade, que ele falou assim: nossa, eu quero conhecer esse jovem. Vou conhecer ele. Se o pessoal está dizendo, é porque ele merece. E ele, então, pegou um salvo-conduto, escreveu, se disfarçou de pastor, colocou o salvo-conduto na Bíblia e foi visitar o jovem. Mas o jovem estava magoado com a decisão do juiz, e estava transtornado, achando que estava tudo injusto, ele tinha razão de ter feito aquilo. E quando esse governador, que estava com indulto, com perdão, que podia livrar ele da cadeia, chegou, se apresentou e disse: meu jovem, eu tenho aqui na Bíblia algo importante para você. Sai daqui! Não quero nada contigo, foge daqui, eu não quero nada contigo, dizia o jovem para aquele governador. O governador: não, meu filho, eu tenho aqui algo importante, nós precisamos conversar. E ele começou a falar palavrões, xingar, e começou até a querer agredir aquele pastor, que na realidade era o governador que trazia o salvo-conduto para ele, para a liberdade dele. Quando o governador percebeu que a vida dele estava em perigo, ele sai da cela e vai embora com o salvo-conduto que daria liberdade para o jovem. Ao governador sair, o soldado que estava ali dentro, contornando, né, separando o jovem, olha para aquele jovem e diz: cara, você é um louco, você é um doido, você acabou de anular de vez a única chance que você tinha que sair daqui. Mas como? Por quê? Aquele pastor não era pastor. Aquele pastor era o governador que tinha dentro da Bíblia o salvo-conduto que te daria a liberdade. No dia que aquele jovem estava com a corda no pescoço para ser enforcado, ele pediu a palavra, se referiu aos mais jovens e disse o seguinte: jovens, eu quero que vocês saibam que se eu estou morrendo hoje, não é pelo pecado, pelo erro que eu fiz. Eu estou morrendo hoje pelo perdão que eu recusei. Que aprendamos com essa lição a levar Jesus para as pessoas. Primeiro, aceitar o perdão de Cristo para mim, o amor de Cristo para mim, vivenciar esse amor e depois repartir com as pessoas. E não se esquecer de um dos últimos versículos de Apocalipse. Apocalipse 22, verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. E Jesus está dizendo para você: ele está vindo. Olhe para os acontecimentos do mundo. E você vai ser um bom missionário? Você vai viver o Evangelho? Vai levar para as pessoas que não conhecem? Essa é a pergunta que o Jefferson tem que fazer para ele, o Joel, o Elton e o Kevin. E que Deus nos abençoe, para que possamos viver Cristo diariamente. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado porque o Senhor é bom, é misericordioso, o Senhor é fantástico, o Senhor fez coisas maravilhosas. Visite o coração de cada um que está nos assistindo. Não importa se é tablet, celular, televisão, não importa. Visite cada um. Dê a certeza da tua salvação. Se tem alguma coisa a ser abandonada para serem salvos, que o seu Santo Espírito toque no coração deles. Toque no nosso também, se houver alguma coisa para ser abandonada. Tire de nós o vício, tire de nós a droga, tire de nós, Senhor Deus, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prostituição, a avareza. Tire de nós, Senhor Deus, qualquer coisa que separe de Ti, porque nós queremos morar contigo por toda a eternidade, nós queremos ser salvos, nós queremos ser de Jesus.
Que o poder do Espírito Santo nos revista. Dá-nos força para isso. Ó Deus, em seu nome, em nome de Cristo, em nome do Espírito Santo, que nós hoje colocamos nossa vida em suas mãos e pedimos misericórdia. Nos dê o poder e a salvação e a garantia do céu por Jesus Cristo. Amém. Olha, não esqueça, peça a tua lição, se você não tiver, se você já tiver, leia, estuda, que na próxima semana nós três vamos estar aqui, nós quatro, né, Kevin? Vamos estar aqui para iniciarmos mais uma lição, tá bom? Muito obrigado, esparrame, dá o seu like, compartilhe com os amigos e não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe e uma ótima semana. E olha, uma virada de ano maravilhosa para você, tá bom? Um ano novo cheio de fé e de esperança. Fechado?